Amém. Paz, queridos. Boa noite. Queria ler com você nessa noite. Pode ficar sentado, a gente vai. Ou levante-se, por gentileza. Vamos ler o texto em pé. E vamos orar em cima dessa palavra, amém? Acima da nossa reunião nessa noite. Não da palavra, a palavra já é consagrada. Amém. Querido, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em João 12, versículo 27. Bom ficar de pé um pouquinho para dar uma espreguiçada, né? Até o final da noite vamos. Tem gente folhando, vamos esperar um pouquinho mais ainda. Amém? Amém. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus, por nos permitir estar aqui, Pai, por essa oportunidade. Te dou graças, Jesus, por nos ver com o coração disposto, Pai, a ministrar a Tua palavra, ao direcionar a palavra ao nosso coração para estarmos aqui abrindo para os nossos irmãos. Te damos graças por esse momento. Espírito Santo, eu te peço, Pai, toma-me por inteiro, Pai, que eu não venha atrapalhar, Senhor, o que o Senhor quer ministrar na vida dos meus irmãos e também na minha vida, assim como tem ministrado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Queridos, durante esses últimos dias, Jesus falou comigo. Falou comigo e eu não tinha entendido. E quando veio esse tema, eu soube que ia pregar nessa noite. Eu já peguei a palavra João 12 aqui e eu vi o que se encaixaria exatamente, sabe? E eu fiquei muito feliz. Durante esses últimos dias eu participei de alguns evangelismos e eu ouvi muitas pessoas falando que eles criam em Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus totalmente, né? Mas eram pessoas talvez totalmente embriagadas, pessoas que estavam fazendo coisas que não competem com o que o Senhor nos ensinou, né? E eu fiquei pensando naquilo, cara. Eu fiquei pensando naquilo, eu parei para meditar. Eu fiquei pensando, cara, essas pessoas realmente sabem quem elas professam servir, elas conhecem quem elas professam servir. E eu fiquei meditando isso daí, de repente o Espírito Santo veio, bem humilde, bem querido comigo. Ele falou: Emanuel, e você, cara? Você conhece quem você serve? Você conhece quem você tem procurado servir? E daí me bagunçou um pouco. Eu falei: amém. Amém. Irmãos, dentro dessa passagem aqui, só para contextualizar rapidamente, a gente vê Jesus entrando em Jerusalém, a famosa passagem de Jesus no jumentinho, né? Ele entrando em Jerusalém e a multidão o seguia. Então Jesus, seguindo as 3 bases dele, a pregação do evangelho, cura, ensino, ele começa a fazer uma das suas 3 bases, aliás, que é a pregação. Então a multidão estava se reunindo ali ao redor dele e ele começa a pregar. Não precisamos nos relembrando, né? Mas a gente não precisa refrisar totalmente essa parte, mas a gente sabe da autoridade que Jesus tinha para pregar o evangelho, para falar acerca do evangelho, porque ele era o próprio Cristo que estava ali. Amém? Em Mateus 28, 18, Jesus ele fala acerca de si mesmo. Ele fala: foi-me dada toda a autoridade. Um pouquinho antes de comissionar os nossos irmãos discípulos, nos comissionar ainda hoje a pregação do evangelho, ele nos deixa dito que foi-lhe dada toda a autoridade. Mais abaixo, no versículo 28, Jesus fala: Pai, glorifica teu nome. Eu achei isso me chamou um pouco a atenção, porque eu não vi muito Jesus falando tão diretamente com o Senhor durante uma pregação. Ele simplesmente está falando da multidão e ele para e ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz dos céus
e fala, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Nessa parte eu vejo, por exemplo, Jesus ele está ali pregando e ele está vendo talvez a incredulidade das pessoas, e ele fala assim, Pai, glorifica teu nome, testifica que sou eu que estou aqui pregando. Então vem o Senhor dos céus, próprio Yahvé, e ele fala, cara, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E eu fiquei muito feliz em conhecer ainda mais essa passagem, mas o que me impressionou foi que os irmãos ali, os judeus, que eles tinham uma vida, judeu ora 3 vezes por dia, irmãos. Ora durante a manhã, durante o meio-dia, durante a noite. Eu já foi ministrado outrora aqui numa dos nossos cultos, o modelo, o judeu, ele se ajoelha, enfim. O judeu ele tem uma prática diária de servir ao Senhor. Eles professam que servem a Yahvé, e amém, glória a Jesus por isso. Só que o que me impressionou foi que eles não reconheceram, porque aqui no versículo 29, a palavra fala, a multidão que estava ali e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Aí tu fala, cara, eu vivi a vida inteira professando que eu servia a algo, e daí quando alguém ou aquela pessoa, eu professando minha fé em algo, quando aquela pessoa fala comigo, eu não reconheço. Um exemplo que eu posso dar. Eu tinha pensado isso mais cedo hoje, com a minha esposa. Eu converso com a minha esposa diariamente, mas e eu conheço ela, né? A gente se conhece, a gente pegou as bases do IADA, do conhecer, né? E a gente se conhece. Porém, se eu for falar que eu conheço bem o Natan, eu vou estar mentindo. Eu não conheço tão bem o Natan quanto eu conheço a minha esposa, né? Amém? Amém? Mas eu falo que eu sou amigo do Natan, que eu o conheço, eu posso falar que eu saio junto com o Natan, e eu vejo uma semelhança nisso, sabe? Eu vejo que o povo talvez... Perdão, irmãos Perdão. Eu vejo que os irmãos aqui, os judeus, talvez eles professavam que eles eram amigos do Natan. Não sei se vocês conseguem compreender, mas eles professavam que serviam ao Senhor, que eles serviam ao próprio Yahvé. Mas aí quando o Natan falou com eles, eles não entenderam, eles não escutaram, eles não tiveram discernimento. Amém? Dentro disso eu vim parar no que não nos permite conhecer aquele que fala conosco. O que não nos permite ficar perto dele e discernir a sua voz. E eu peguei 2 pontos básicos, a incredulidade e a religiosidade. A incredulidade é sem, tirar, né? Incredulidade é credo, crença. Então é não ter fé, não ter crença, não crer, basicamente. Simplesmente, num contexto amplo, assim seria isso, né? Não crer, não ter fé. Irmãos, Jesus condena a incredulidade. Em Mateus 17, Jesus fala para os seus próprios discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando terei que vos suportar? Jesus assemelha ainda não só a incredulidade como algo ruim, mas ele coloca como perverso. Ó geração incrédula e perversa, até quando terei que vos suportar? Então a incredulidade é algo que nos afasta do Senhor. A gente sabe da base do ser salvo, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. A gente enfatiza bastante a parte do ser batizado, mas a gente tem que parar para pensar também no crer, sabe? A gente está crendo no Senhor. Mais abaixo eu vou passar uma outra base que Jesus também nos deixou nesse texto sobre isso. Amém? E a outra parte é a religiosidade. Religiosidade. Jesus também condena a religiosidade, irmãos. Tendo como base, por exemplo, em Apocalipse 2:4, Jesus fala: contra você, porém, tenho isso, você abandonou seu primeiro amor. Jesus falava à igreja de Éfeso, o Espírito falava à igreja de Éfeso, que eles tinham obras boas, eram perseverantes, eles detestavam o falso evangelho, mas eles deixaram o primeiro amor. Então a gente vê que eles tinham obras, eles oravam todo dia, eles batiam no peito, oravam todo dia, mas eles não tinham o primeiro amor.
Então eles eram somente religiosos. Então Jesus condena a religiosidade também. A religiosidade cega. Paulo alerta os irmãos na carta de Colossenses sobre a religiosidade. Ele fala que ainda que ele entregasse seu corpo à morte, de nada adiantaria se não houvesse amor, né? Também em 1 Coríntios 13, Paulo fala, aliás, 1 Coríntios 13, irmãos, perdão, passei a referência errada. Se anotou, apaga aí. Amém? Em 1 Coríntios 13 que Paulo fala isso. Só um pouquinho, irmãos, deixa eu me achar aqui que a gente se perde. Isso, amém. Sobre a carta de Colossenses, Paulo ele alerta os irmãos de Colossos para não ser religiosos, não viver sem amor. Está em Colossenses 2:8, se eu não me engano. Amém? Queridos, dentro disso, a gente consegue compreender que a gente não pode ser incrédulo, a gente não pode ser religioso. O que resolveria isso? A intimidade. A intimidade com o Senhor, ela resolveria todos esses dois pontos, sabe? Em toda a sua amplitude, a intimidade com o Senhor, ela resolveria esses dois pontos. Em Mateus 6:6, Jesus mesmo fala, quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a sua porta. Isso é o quê? É a intimidade. É você ir para o teu quarto e orar. Jesus, ele nos deixa como base de intimidade e oração. A gente orar, a gente estar perto do Senhor, para conhecer Ele, ter o iada, que é o conhecer de intimidade mesmo. Amém? Sem conhecê-lo, a gente não consegue ouvir e discernir sua voz, então a gente seria apenas mais uma pessoa incrédula, mais uma pessoa religiosa, um fariseu, como na época acontecia. Amém? Jesus, por fim, finaliza sua mensagem no versículo 36, dizendo: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Então creiam para que vocês se tornem filhos da luz. Amém? A base que nós temos hoje para resolver essa questão que nós todos estamos enfadados a cair, irmãos. E se tem alguém no nosso meio aqui hoje que se encontra nesse lugar, talvez de não estar conseguindo ouvir a voz do Senhor, eu queria te convidar, cara. Se coloque em pé, por gentileza. Eu queria te convidar a você não somente fazer uma oração nesse momento, sabe? Mas eu queria te convidar ao arrependimento. O arrependimento não é um remorso, ele é a mudança de atitude. Então é você ir para a sua casa, sabe? A partir de hoje você, por mais que você não ouça o Senhor, você abrir teu coração, derramar o teu coração aos pés do Senhor, de forma sincera, sem máscara, cara, porque Jesus ele veio através da tua máscara, sabe? Para os homens a gente veste máscara, para Jesus a gente não veste. Então eu queria te convidar a uma mudança de rotina, uma mudança de vida, sabe? O arrependimento realmente, não o remorso apenas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus, por nos permitir ouvir essa palavra. Pai, eu te agradeço por liberar essa palavra ao meu coração. Te peço perdão, Espírito Santo, se talvez eu atrapalhei alguma coisa que o Senhor quis ministrar. Eu peço, Senhor, que cada irmão, Senhor, venha conseguir formular isso no seu coração da maneira que o Espírito permitir, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito. Obrigado, Jesus, pelo teu bom amor, Pai, para conosco, a fim de nos instruir, Jesus. Obrigado, Jesus, te damos graças. Amém.